Polícia Federal prendeu o MC Rian de São Paulo e o Pose do Rodo em uma operação por lavagem de dinheiro. O dono da página Choquei foi preso nessa mesma operação contra transações ilegais e lavagem de dinheiro, num total de um fluxo de 1 bilhão e 600 milhões. Mas quem poderia imaginar que esses caras estavam metidos com coisa errada, não é mesmo? Quarta-feira começou diferente. Não começou como qualquer outra quarta-feira, tá? Em poucas horas, talvez virou um dos dias mais caóticos recentes envolvendo o mundo do funk e da internet no Brasil. Dois aí dos maiores nomes aí do país aí do funk, né? O MC Rian, MC Pose, tem mais aí, provavelmente até a hora que sair esse vídeo, pode ser que rode mais alguns, né? Foram presos numa operação gigantesca da Polícia Federal, mas o que realmente fez essa história explodir foi um terceiro nome, o criador da página Choquei. Vocês acreditam nisso ou não? Uma das maiores aí do Brasil, né? Já se metido em um monte de polêmica, teve um cancelamento gigantesco envolvendo aquela menina lá, o Whindersson, não é? Que ia dado uma sumida, mas aí agora volta a aparecer, né? Também foi preso nessa mesma investigação. E aí a história deixa de ser só sobre o mundo do funk, o mundo da música, né? Agora envolve influência, mídia e um esquema que pode ter movimentado mais de 1,6 bilhão de reais. Mas calma, porque isso aqui não começou hoje, tá? E quando você começa a ligar os pontos, percebe que esse caso pode ser muito maior do que parece. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Para entender o tamanho disso tudo, a gente precisa voltar um pouquinho, tá? O nome do MC Pose do Rodo já vinha aparecendo em investigações anteriores, né? Em outros momentos ele já tinha sido citado em casos envolvendo suspeitas de ligação com crime, o que sempre gerava debate, né? Entre quem via aquilo como uma perseguição, tadinho do Pose, né? E quem achava que tinha algo mais por trás. Só que enquanto o público discutia, né, se era só uma perseguição ou se tinha coisa errada, as investigações continuavam rolando em silêncio, e elas estavam crescendo, né? Até que em abril, agora, né, 2026, a Polícia Federal entra em cena com uma operação de grande porte, mirando um esquema pesado de lavagem de dinheiro. Uma operação com dezenas de mandados, espalhados aí por diversos estados, envolvendo centenas de agentes. E agora, nas primeiras horas, dois nomes chamam a atenção, que é o MC Rian, SP, né, e o MC Pose do Rodo, né? Os dois foram presos. Até aí já era um escândalo gigantesco, não é? Mas aí vem a virada de chave aí logo depois, porque no meio dessa mesma operação aparece o nome lá do criador da Choquei, cara, e isso muda completamente o cenário, porque a Choquei, ela não é só uma página qualquer, né? Ela é uma máquina de alcance, né? Uma das páginas mais influentes do Brasil, com milhões de seguidores, capaz de moldar narrativas, né? Influenciar a opinião pública, viralizar qualquer assunto em questão de minutos. E aí vem uma perguntinha que começa a incomodar, né? O que exatamente uma página desse tamanho estaria fazendo dentro de uma investigação de lavagem de dinheiro? Segundo as informações iniciais, a suspeita é de que o dono da página não estaria ali por acaso, né? A linha investigativa aponta que ele poderia ter algum tipo de participação dentro do esquema, não necessariamente da mesma forma que os outros envolvidos, mas possivelmente atuando num papel estratégico. É aqui que o caso acaba ganhando outra camada, completamente diferente, né? Porque a gente não está falando mais só de movimentação de dinheiro, a gente está falando de influência, né? De narrativa, de quem controla o que parece e o que não parece. Enquanto isso, a investigação aponta, né, que esse esquema como um todo teria movimentado cerca de 1,6 bilhão de reais, um valor absurdo, né? E que tudo isso teria sido operado através de uma estrutura complexa, envolvendo empresas de fachada, contas bancárias, intermediários e até criptomoedas, justamente para dificultar o rastreamento. Ou seja, não era algo improvisado, era extremamente organizado. O que é essa operação? Ela desarticula, segundo a Polícia Federal e o Bruno Tavares, que está aqui nessa operação, uma das mais sofisticadas estruturas de lavagem de dinheiro do Brasil. Utilizou esse esquema a indústria fonográfica e o show business digital para movimentar
mais de R$1,5 bilhão em menos de 24 meses. Então uniu tráfico de drogas, jogos de azar e rifas digitais à imagem de influenciadores de massa. E quando você coloca aí tudo isso junto, né, com o alcance da página da Choquei, né, a coisa fica ainda mais delicada, né, porque surge outra dúvida, né, será que a influência digital aí da Choquei, né, poderia ter sido usada de alguma forma dentro desse tipo de operação, né, ou isso tudo é uma coincidência, né? As prisões aconteceram praticamente ao mesmo tempo, né? O Rian, ele foi detido numa festa, né, tava já... Esses caras vivem festa, né, mano? A vida dos caras é festa, né? É impressionante. Eu fico pensando, esses caras não trabalham? Porque os caras vivem em festa e são multimilionários. E aí você fala, ué, mas os caras deviam estar trabalhando, né? Porque você vê outros empresários que os caras estão trabalhando o tempo todo, mano. Você vê o Adib lá, vê o Adib. O cara é rico pra caramba. O cara tá trabalhando o tempo todo, mano. O tempo todo. E aí você vê esses malucos, os caras só estão em festa. Só festa, festa, festa. E aí, quando acontece umas operações dessa aí, achou lavagem de dinheiro, achou envolvimento aqui, aí acaba explicando muita coisa, não é? Os endereços localizados onde estão ocorrendo esses mandados são nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e Distrito Federal, ou seja, em várias regiões do país. Mas a gente tem a confirmação então dessas duas prisões, do MC Pose do Rodo e também do MC Rian, dentro desta operação então que investiga uma quadrilha responsável por uma grande movimentação de dinheiro, tanto em espécie quanto em criptoativos no Brasil e no exterior. Então o Rian foi detido numa festa no litoral de São Paulo, o Pose foi preso na casa dele no Rio de Janeiro e o criador da Choquei acabou sendo preso em outra cidade, né, mostrando que a operação foi totalmente coordenada. Do outro lado, as defesas já começaram a se posicionar, os advogados dos artistas afirmam que não tiveram acesso completo ao processo, que correm sigilo e que todas as movimentações financeiras são legais. É óbvio, né? No caso do dono da Choquei, até agora, as informações são mais escassas, o que aumenta ainda mais a curiosidade em torno do papel dele nessa história. Agora, essa notícia da prisão do Rafael Souza Oliveira, que é criador da página Choquei, que é uma página de fofocas, fala muito do mundo dos famosos, celebridades, e que foi preso, de acordo com a confirmação já feita pela nossa equipe nesta manhã, nesta operação. E esse detalhe é importante, né? Porque normalmente quando uma investigação desse tamanho envolve figuras públicas aí de áreas tão diferentes, isso indica que o esquema pode ser gigantesco, né? Muito mais amplo do que parece, que talvez o que a gente está vendo agora seja só a pontinha do iceberg. No final das contas, né, o que a gente tem até agora, então, não é uma resposta definitiva, né? Mas é um começo, eu acredito, né? A prisão MC Rian, MC Pose, o criador aí da Choquei, levanta mais perguntas do que respostas, tá? Estão falando até que parece que aquele Cris Dias também, não sei se até a hora que sair esse vídeo já vai ter rodado ou não, mas estão comentando sobre ele também, né? Então assim, isso é um sistema gigante, né? Que mistura entretenimento, influência digital, dinheiro numa escala gigantesca, provavelmente envolvimento com crime organizado, é uma coisa de maluco, um negócio grande mesmo, lá ele, né? E talvez a pergunta mais importante seja, né? Será que isso é isolado aqui desses artistas, ou a gente está começando a enxergar algo muito maior que sempre esteve ali, né? Quem mais pode estar envolvido nesse tipo de esquema de lavagem de dinheiro, né? Porque assim, eu acho que nunca foi tão fácil para o tráfico, por exemplo, lavar dinheiro quanto hoje, porque hoje você pega ali e patrocina um show, patrocina uma postagem e pronto, lavou milhões e milhões e milhões do tráfico aí em minutos, né? Bom, agora me diz aí, né, o que você acha desse caso todo, né? Quem mais vai rodar nessa operação? Comenta aqui, deixa aqui embaixo seus palpites, né? E se inscreva no canal, porque conforme for tendo atualizações, né? Tudo ainda é muito recente, a gente correu para gravar o vídeo aqui, aí a gente vai tentando trazer mais coisa aqui para vocês, beleza? Até o próximo vídeo, tchau!